A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, quero louvar a Deus essa oportunidade que me é concedida de trazer uma palavra ao coração das amadas, algo da parte de Deus para fortalecer, encorajar vocês no dia de hoje. E eu quero deixar aqui em rápidas palavras, tá? Algo que o Senhor colocou no meu coração e eu quero compartilhar com vocês, sabendo que Deus fará maravilhas na sua vida através dessa palavra, dessa mensagem que o Senhor colocou no meu coração, tá? O meu nome é Radassa, eu sou de Franca, no estado de São Paulo. Juntamente com meu esposo, nós pastoreamos a igreja Assembleia de Deus do Jardim Portinari. E Deus tem se feito presente em nosso ministério, em nossa vida, e tem nos fortalecido a cada dia. E no meio desse caos, dessa pandemia que nós estamos vivendo, nós sabemos que tem acontecido muitas tragédias, muitas famílias têm sido destruídas, muitas mulheres têm sido vencidas pelo desânimo, pela tristeza e pelo fracasso, mas o nosso Deus, Ele quer nos fortalecer, Ele quer mudar a nossa vida, mudar a nossa história. E eu quero ler com vocês no livro do profeta Isaías, capítulo de número 40, versículo de número 31, que diz assim: Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se fatigarão, tá? Caminharão e não se cansarão. Então, baseado nesse texto do profeta Isaías, que eu quero te falar que a sua espera em Deus pode promover um milagre extraordinário na sua vida, na sua família, na sua casa. Quando você espera em Deus no meio do caos, no meio das tragédias, no meio das tempestades, Deus, Ele renova a sua força e Ele te dá uma nova oportunidade, um novo recomeço, na verdade, tá? Então eu quero que você se sinta fortalecida e receba de Deus essa palavra de encorajamento, que Deus, Ele tem escutado o teu clamor, a tua oração, independente da situação que você está vivendo nesse momento. Deus, Ele está olhando para você e Ele está vendo tudo. Agora eu quero falar com você, antes de falar, de orar, eu quero te falar algo que Deus trouxe ao meu coração sobre um personagem bíblico. E que personagem bíblico é esse? É Sansão, o juiz chamado Sansão. Porque nós, no meio dessa pandemia, nós estamos nos sentindo tão fracas, tão desanimadas. Parece às vezes que o mundo vai sucumbir à nossa volta e nós iremos desmoronar também, juntamente com essa pandemia. Mas, quando eu estava analisando a vida do juiz Sansão e a sua trajetória, como Deus o elegeu, como Deus o escolheu, e a maneira como ele teve que esperar em determinado momento, quando depois de um certo fracasso que ele viveu na vida dele, de uma certa tragédia que ele viveu na vida dele, foi necessário ele esperar alguma coisa e reatar sua comunhão com Deus para conseguir vencer os seus inimigos. Deus me levou à nossa vida nesse momento. Muitas de nós estamos nos sentindo fracassadas, como Sansão. Muitas de nós já entregamos até os pontos dos nossos filhos, do nosso casamento, do nosso relacionamento. E isso, às vezes, tem nos feito sucumbir a uma tristeza profunda. E tem mulheres que já pensam em se divorciar, tem mulheres que já pensam em desistir dos seus filhos. E nós não podemos desistir do nosso casamento, nós não podemos desistir dos nossos filhos porque nós fracassamos, ou porque o nosso cônjuge fracassou, ou porque os nossos filhos fracassaram, né, de se levantar, de obedecer e de se voltar a Deus. Não, nós não podemos desistir deles. Por quê? Porque nós temos que reatar a nossa comunhão com Deus para que nós possamos vencer o inimigo e assim Deus realizar um grande milagre na nossa vida, no nosso casamento e na vida dos nossos filhos, tá? Então, Sansão, ele nasce num período em que os juízes julgavam Israel. E a Bíblia é clara que fala que Manoá recebe então
né, a mulher de Manoá recebe então ali uma visão falando que ela ficaria grávida, ela era estéril, ela ficaria grávida e era para consagrar esse filho ao Senhor, era para ele ser consagrado ao Senhor, um nazireu, e não passaria navalha na sua cabeça, ele não beberia bebida forte, e ele teria força para libertar o povo dos filisteus, do poder do inimigo, né? E a Bíblia diz que durante 20 anos Sansão, Deus usa Sansão, o Espírito Santo, o Espírito de Deus se apodera de Sansão e ele ali realiza façanhas extraordinárias, né, sob o cuidado de Deus para a casa dele. No entanto, Sansão, ele tem um primeiro casamento dele fracassado, né? E esse primeiro casamento dele deixa ele muito triste. Ele vai se consolar então com uma filisteia chamada Dalila. E ele se apaixona, então, num segundo relacionamento, que também foi um relacionamento fracassado, mas isso não quer dizer que Deus não estava o vendo e Deus não estava atento para ele, para reatar uma comunhão com ele, não. Apesar dos erros, apesar dos fracassos de Sansão, Deus estava ali disposto a perdoá-lo e a reatar a sua comunhão com ele e a mudar a história de Israel através dele. Ou seja, eu quero te falar que mesmo dentro das suas derrotas, mesmo dentro dos seus fracassos, Deus está disposto a te perdoar, Deus está disposto a reatar a comunhão com você e transformar o seu casamento, transformar a vida dos seus filhos, transformar a vida da sua família, mesmo dentro das suas derrotas. Então, ali a Bíblia vai relatar que Sansão, depois de muito Dalila insistir, Sansão revela ali o segredo da sua força. Então, quando vem os filisteus cegam Sansão, zombam de Sansão, porque Dalila entrega Sansão na mão dos filisteus por um preço. E a Bíblia então vai relatar que Sansão é humilhado e é levado para o templo de Dagon. E lá eles zombam de Sansão. Sansão, onde está a sua força? Onde está o seu Deus? E Sansão ali tinha perdido a comunhão com Deus. No entanto, a Bíblia vai revelar, e aqui que é o segredo, eu quero te convidar a orar e insistir, como o profeta Isaías deixou claro ali, os que esperam no Senhor. E Sansão teve que esperar no Senhor, mas ele não esperou parado. A Bíblia diz que Sansão orou incessantemente, tempos Sansão orou para que Deus o visitasse novamente, para que Deus renovasse sua força novamente, para que ele pudesse honrar o nome de Deus na sua história, na sua vida. E é o que eu quero te falar. Ore, espere no Senhor, como o profeta Isaías diz, porque a sua força será renovada. Você não vai se cansar e Deus pode mudar a história da sua vida, como mudou a história de Sansão e de Israel. A Bíblia então diz que Sansão ora incessantemente, clamando por Deus para que desse a ele uma nova oportunidade. E a Bíblia vai dizer que Deus renova as forças de Sansão. Deus renova Sansão e Deus reata a sua comunhão com Sansão. E ele então, no meio do templo de Dagon, ele pega os pilares daquele templo que sustentavam o templo. E Deus devolve a força para ele. Ele derruba aquelas colunas e o templo desmorona. E a Bíblia diz que na morte de Sansão morreram mais filisteus do que durante toda a sua vida de luta por Israel. Então eu quero te dizer que Deus, ele tem poder para renovar as tuas forças e você vencer esse inimigo, mesmo que você acha que está tudo perdido, que está tudo acabado. A palavra de Deus para você hoje: tenha fé, ore, espere o tempo, porque Deus, ele vai te usar para que você restaure a sua casa, o seu casamento, os seus filhos. Não está tudo perdido. Deus, ele quer ter comunhão contigo. Ah, mas eu fracassei, mas eu errei. Não tem problema. Seres humanos erram, falham, mas Deus nunca falha e Deus nunca erra. E Deus sempre está disposto a nos perdoar e reatar a sua comunhão conosco para nos dar a vitória sobre os nossos inimigos. Jesus te ama, Deus te ama. Na sua fraqueza, Deus vai tirar força e te renovar o seu casamento, renovar os seus filhos e te dar a vitória em o nome do Senhor Jesus. Creia, confie, descansa
espera, porque Deus vai fazer e fortalecer a sua vida em o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Eu quero orar por você e ministrar sobre a sua vida a unção de ousadia e de paciência a esperar o momento em que Deus irá agir dentro da sua casa durante essa pandemia. Amém? Pai querido, clamo a Ti neste momento, em o nome do Senhor Jesus. Visita cada lar, cada família, cada mulher que está desesperada, desanimada. Renova, restaura, fortalece, que elas possam enxergar o novo que o Senhor tem no meio desse caos, porque Tu és o Deus que sara, o Deus que cura e o Deus que renova as nossas forças. E por isso faremos o que o profeta Isaías diz: esperaremos no Senhor, olhando para o alto, de onde vem o nosso socorro. Meu Deus, meu Pai, eu Te louvo e Te agradeço por essa oportunidade e por saber que o Senhor tem ouvido o nosso clamor, a nossa oração, e milagres virão acontecer na vida das Tuas filhas, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Acredite, Jesus tem algo novo para sua casa a partir de agora. Deus abençoe em nome de Jesus.